Olá pessoal, tudo bom? Uma boa noite a todos, boa semana. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like se vocês gostarem do conteúdo e compartilhar. Hoje eu vou falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre os corpos astrais que nós temos. Nós temos 7 corpos espirituais e eu vou falar um pouquinho de uma maneira mais resumida o que é cada um desses corpos, né? O primeiro corpo, todo mundo sabe, é o corpo físico, é esse aqui, que envelhece, que morre, que depois que a gente morre apodrece e vira pó. Temos o corpo chamado duplo etérico, que é um corpo físico também, só que uma matéria mais sutil, que é nada mais que um corpo energético. Ele serve como fonte de energia para os nossos outros corpos. No duplo etérico que estão nossos chakras, nosso ectoplasma fica no duplo etérico. Ele é responsável por alimentar nosso sistema imunológico. Enfim, é um corpo mais energético, que ele é mais como se fosse uma bateria nossa, né? E depois de 40 dias, depois que a gente morre, que o nosso corpo físico morre, o duplo etérico, mais ou menos em 40 dias, ele também se dissipa na atmosfera. Tem algumas pessoas que têm mediunidade de clarividência, que vêm em cemitérios, vê às vezes aqueles cascões assim, tipo um entorno, assim, uma silhueta, pairando em cima do caixão, do túmulo da pessoa. E aquilo ali não é o espírito dela, aquilo ali é só o duplo etérico que ainda não se dissipou. E por isso que existe a proteção dos caveiras no cemitério, porque ele ainda, nesse duplo etérico, ainda contém ectoplasma. Então o ectoplasma lá no umbral denso, no umbral grosso, vale ouro. Como também os da luz também utilizam o nosso duplo etérico, mas de uma maneira mais respeitosa. Eles tiram aquela quantidade que não vai nos atrapalhar. Já os das trevas, eles não estão nem aí para isso, eles vão tirar e, se possível, eles vão até sequestrar o nosso duplo etérico. E o que aconteceria se a gente tivesse o duplo etérico sequestrado? Bom, a gente pode entrar em coma, a gente pode vir a morrer, entendeu? Via de real, então ficar em estado vegetativo. Não que todos esses casos de coma, estado vegetativo, a pessoa teve o duplo etérico sequestrada, mas a maioria deles sim. E aí, depois do duplo etérico, que é esse corpo energético, nós temos o nosso corpo astral. Nosso corpo astral é como a gente vai viver no mundo dos espíritos, né, que a gente chama de espírito. O nosso corpo astral é uma cópia exata do nosso corpo físico. Se a gente tiver sinais, tiver tatuagens, e o corpo astral também vai plasmar isso da mesma maneira. Assim como os órgãos, nós temos órgãos extrafísicos exatamente no mesmo lugar, da mesma forma. E o corpo astral, ele tem uma particularidade que ele é um corpo elástico, ele consegue se moldar. Espíritos que têm esse conhecimento, eles conseguem tomar a forma do que eles quiserem. Por exemplo, as entidades da Umbanda, como os pretos velhos, como pombagiras, exus, ibejis e caboclos, etc., eles assumem aquela forma, mas não querem dizer que eles são daquela forma, aquela roupagem que a gente está acostumado a ver, do índio, do caboclo, caso, ou então aquela cartola, ou então como um pretinho velho, né? Muitos daqueles espíritos de um preto velho nem é preto nem é velho, entendeu? Os ibejis não são crianças, eles assumem aquela roupagem. Então uma característica muito forte do corpo astral é essa facilidade de moldar para a aparência que o espírito que tiver conhecimento tem. E só os da luz sabem fazer isso? Não, os das trevas também fazem igualzinho. Por isso que a mediunidade mais fácil de ser enganada é a clarividência. Porque os das trevas, eles conseguem assumir a forma de um ser de luz igualzinho. Vai emanar luz, se for um caboclo, ele vai bradar o grito do caboclo, vai riscar ponto, igualzinho. Não tem a menor diferença. A gente olhando assim não vai perceber. E como é que a gente percebe? Um pouco a gente pega pela intenção do espírito, porque ele está falando, e também pela conduta do médium. Se o médium é um médium que da porta para fora ele não anda condizente com aquilo que ele está pregando, a pessoa que não é, que é uma pessoa complicada, o que é que vai estar perto dele? Não vai ser um espírito de luz, porque o Exu, a pombagira que trabalha com ele vai se afastar, porque ele está escolhendo o obsessor a assumir essa formação, né? O Quiumba que chama na Umbanda. Acima do corpo astral, nós temos o corpo mental inferior. E o que tem nesse corpo mental inferior?
É o corpo onde estão as ideias da inteligência, da associação. É um banco de dados, de informação, de coisa mais racional, sabe? Intelectual, onde está o ego, a individualidade, ela está no corpo mental inferior. É um corpo que é muito focado em coisas lógicas, coisas racionais, não muito emocionais, né? Acima desse corpo, que aí são os corpos superiores, né? Que é o mental superior, ou o corpo abstrato, alguns chamam de abstrato. É o corpo que vem registrado tudo que a gente vai ter que fazer nessa encarnação, tudo isso que a gente tratou, que foi combinado para a gente reencarnar nessa existência atual, vai estar no nosso corpo mental superior. E é o corpo que concebe as ideias mais abstratas, coisas mais ligadas como é que eu posso falar? Coisas não muito bem simplificadas, tipo, o que é Deus? É uma coisa mais abstrata, entendeu? É a fonte de inspiração, é o que nos traz a fonte de inspiração para descobrir novas coisas, que facilita a conexão com o plano espiritual superior, que nos dá as intuições, né, que a gente descobre, tem umas ideias, entendeu? Invenções, que vem tudo do plano espiritual. Nada é ideia nossa, tudo vem copiado por eles, né? Então isso vem no mental superior. Após esse corpo tem um corpo búdico, que é um corpo que tem os registros acásticos. O que é registro acástico? São registros de todas as nossas encarnações, de todas as existências, desde que o nosso espírito foi criado, está nesse corpo búdico. É o berço da intuição, assim, tudo que acontece da intuição acontece no corpo búdico. Tem certos exercícios que eles conseguem acessar esses registros acásticos. Eles conseguem detalhadamente ver o que a gente fez em cada vida, com detalhes. Por isso é que muitas das coisas que a gente pede numa gira, numa sessão com o Exu, ele vai olhar o nosso registro acástico para ver se tem autorização de dar aquilo que a gente está pedindo. E às vezes nós não temos ainda autorização, ou então ele não dá aquilo porque ele sabe que lá na frente pode nos dar um problema maior do que a gente está pedindo. Então, para preservar, ou então por questão de merecimento, ele não nos dá. Mas eles têm esses acessos aos nossos registros acásticos, das nossas encarnações passadas, de todas elas. Vocês imaginam só, você ter acesso a todas as encarnações desde que o seu espírito foi criado, né? E dizem que o búdico vem do Buda, né? Que o Siddhartha Gautama, ele atingiu essa iluminação, evolução espiritual encarnada. Ele atingiu a evolução de um corpo búdico, a sutileza estando encarnado. Por isso que é o nome búdico, né? De Buda. Acima desse corpo tem o último corpo conhecido, né? Que é o corpo átmico, que é o corpo onde Jesus vive, né? Jesus, quando ele encarnou na Terra, ele já vivia em corpo átmico. Esse corpo átmico, ele é um corpo, como é que eu posso dizer? Ele é o que tem a centelha divina, a essência, o princípio fundamental, entendeu? A transcendência. O corpo átmico, por isso que Jesus falava, eu sou um com o Pai. Porque é no corpo átmico que você passa a ser um com a fonte criadora. Você e fica um com Deus. Jesus nunca falou que ele era Deus, ele falou que ele era um com Deus, porque ele estava numa evolução espiritual tão grande que ele conseguia acessar Deus de uma maneira mais fácil, ele tinha uma compreensão maior do que é Deus, porque ele passava a acessar a centelha divina que é dentro de cada um de nós. A gente pode chegar no corpo átmico, assim, claro, todos nós vamos chegar, uns mais cedo, outros mais tarde, mas nós devemos trabalhar na nossa evolução, cada dia que passa, né? Ninguém é perfeito, não existe perfeição na Terra, entendeu? Não existe ser perfeito, todo mundo está em evolução. Vamos ter paciência, né? Porque a gente vai evoluindo, né? À medida que chegar, quem sabe um dia a gente não chega em um corpo átmico. Será que tem alguma coisa acima do corpo átmico? A nossa literatura ainda não diz que não, mas eu não duvido que há corpos acima, porque Deus cria de todo o eterno. Então, eu imagino que deve ter muito mais outros corpos que a gente não faz ideia porque ainda não está na nossa literatura, porque a gente não tem entendimento do que é o universo, né? Do que existe de criação do universo no mundo espiritual. O que a gente tem é uma pitadinha muito pequena do que realmente acontece no mundo espiritual, o que acontece no universo. Então, a gente devia abrir um pouco a mente, entendeu? Expandir um pouco a consciência, sair um pouquinho dessa questão de ficar só atido a pequenos livros, ou conjuntos de livros que é a Bíblia, que fala um pouco sobre o mundo espiritual, porque o que foi falado é pouco,
porque Deus cria de todo o eterno. Então imagina a profundidade disso. Se Ele cria de todo o eterno, quer dizer que tem coisas muito antigas que nós não temos acesso. Não é porque Ele não quer passar essas informações, é porque nós não estamos preparados para entender esse tipo de informação ainda. Mas à medida que a gente for se melhorando, evoluindo espiritualmente, essas informações vão chegando, até para a gente poder crescer mais. E eu creio que um dia todos nós vamos entender bem mais a fundo do que esses livros, do que os livros de Kardec, do que a Bíblia nos ensina, que não tem que dizer que estão coisas erradas, as coisas estão certas, mas eu, dentro da minha concepção, eu creio que há muito mais que a gente não conhece ainda, que no futuro a gente pode vir a conhecer novas escritas, né? Talvez livros psicografados por novos médios, eu não sei. Mas hoje, esse vídeo hoje é um pouquinho mais curto, porque é só para falar um pouquinho sobre esses 7 corpos que as pessoas têm, né? Que quando a gente, por exemplo, vai ser tratado numa sessão de Umbanda, a gente esses corpos são tratados e a gente está ali sentado, acordado. Muitas vezes a gente vai desdobrado, a gente dorme no meio da sessão, literalmente daquele soninho que todo mundo sente de vez em quando. Então, muitas vezes é isso, a gente vai para lá, a gente é desdobrado para ser tratado, os corpos são tratados, entendeu? Corpo a corpo é tratado, para limpeza, porque nós sujamos, né? Nós com nossos pensamentos e emoções desequilibradas, nós podemos desregular todos os nossos corpos. Então é importante a gente procurar um lugar desses para nos limpar, porque ainda não atingimos a maturidade de conseguirmos fazer isso sozinhos, né? São poucas pessoas aí, espíritos iluminados, que conseguem fazer isso de maneira sozinha. O futuro a gente não vai precisar de ir a terreiros, a centros, a igrejas para nada disso. Mas agora se faz necessário porque a gente ainda não tem essa maturidade espiritual e essa evolução para conseguir isso sozinho. Então é importante sim a gente procurar ou um centro kardecista, ou um centro de Umbanda para quem for de Umbanda, ou uma igreja para quem é evangélico, católico, não importa. O que importa é a gente querer melhorar, a gente ver verdade naquele lugar que está ali dizendo a palavra, entendeu? O mais importante do que a religião é você se sentir verdade, se sentir acolhido e você ver verdade naquilo que está sendo dito. Bom, o vídeo de hoje é esse. Falei um pouquinho, bem de forma resumida, dos 7 corpos, mas depois eu posso aprofundar um pouquinho mais. Fiquem com Deus, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se gostarem do conteúdo, tá bom? Tchau, tchau, tenha uma